Virando o jogo. Oferecimento Banrisul. Passe direto em pedágios e estacionamentos com tag Banrisul. Olá, amigos. Muito boa tarde. Começando o nosso Virando o Jogo desta quarta-feira, uma semana que começou com mudanças no comando técnico do Internacional. Na última segunda-feira à noite, o Inter comunicou a saída de Mano Menezes. Kudê, provavelmente o novo técnico do Internacional. E será que o Grêmio entra numa linha de buscar uma decisão na Copa do Brasil e conseguir o fato que já fez algumas vezes, inclusive, de buscar classificação fora de casa, de entrar no Maracanã lotado e enfrentar de frente? Já temos tudo definido. Datas de Copa do Brasil, datas da Libertadores da América. Mano Menezes não é mais técnico do Internacional. Luan pode estar chegando para vestir a camisa do Grêmio mais uma vez. É as mudanças do futebol gaúcho. Uma semana que não tem futebol no meio da semana, a gente tem a oportunidade de projetar o que vem pela frente no final de semana, a Série A do Campeonato Brasileiro. Sábado e domingo, dupla Grenal em campo e, é claro, falar da Copa do Brasil, que agora tem as datas definidas, também o mando de campo. O Grêmio decide no Maracanã, no Rio de Janeiro, joga a primeira partida no dia 26 aqui em Porto Alegre e depois no dia 16 de agosto no Maracanã, valendo vaga na próxima fase da Copa do Brasil. O Internacional tem nada mais, nada menos do que o River Plate. 1º de agosto, jogo na Argentina. 8 de agosto, o jogo aqui em Porto Alegre, valendo vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Vamos juntos repercutir tudo isso no nosso Virando o Jogo de quarta-feira, sempre aqui na Rede Sul de televisão, na EAV TV e, é claro, nas plataformas digitais. Também tem 55.1, canal aberto, canal 11 da Claro Net TV. Uma quarta-feira para a gente receber 3 grandes amigos e já de imediato saber, né, o que acharam da mudança do comando técnico do Internacional. Vou começar lá pelo lado esquerdo, tá com uma manta que eu acho que identifica uma campanha. Meu amigo Alain Yurgel, e a saída do Mano Menezes, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde a todos, beleza? Boa tarde a todos que estão nos assistindo, Barbosa. Era algo que a gente já vinha esperando que fosse acontecer, né? O time de Mano Menezes não vinha apresentando uma evolução há muito tempo. Já desde o Campeonato Gaúcho, né? E desde aquela situação onde o Internacional era defasado do ponto de vista físico e todo mundo dizia por que o Mano não tomou uma atitude e deixou tudo acontecer. Perdeu o Grenais, foi eliminado da Copa do Brasil e aí a gente, vão chegar os reforços e tal, mas a gente não via nada, nenhum tipo de evolução na equipe. Porém, deixou-se para a última hora, né? Essa questão Kudê, né? Por que Kudê? Porque é o treinador que tem a maior proximidade com o presidente Alessandro Barcelos, né? Veja que Kudê já deu aquela entrevista, né, há tempos atrás ali ainda como treinador do Atlético Mineiro, dizendo que tinha uma dívida com a torcida do Internacional, etc. e tal. Mas a gente sabe que a torcida colorada em relação a isso ela é extremamente dividida. Para mim, por exemplo, não seria a melhor escolha, até porque Kudê abandonou o Internacional lá em 2020, inclusive, né, daquela maneira, assim como fez agora com o Atlético Mineiro. Então é um treinador que você vai, por exemplo, assinar o quê? 1 ano de contrato com ele e provavelmente ele não vai cumprir esse contrato. Mas é a chamada cartada final, né, de Alessandro Barcelos, né, que se hoje tivesse a eleição no Internacional, por exemplo, ele praticamente não teria nem condições de concorrer diante da situação que foi a gestão Barcelos, né? Vamos lá, quantos treinadores? O treinador Miguel Ángel Ramírez, o Cacique Medina, o Mano Menezes, o Diego Aguirre. Já estamos indo para o 5º treinador, né? Ou seja, tudo aquilo que Barcelos prometeu, né? Aproveitar a base. Onde é que está a base do Internacional? Todos os clubes colocando jogadores? Uma rápida observação.
De todos esses treinadores que o Alessandro Barcelos contratou, o único que não foi demitido foi o Kudê. O restante, todos foram demitidos, né? Então, convicções que não eram tão convicções assim, né? Porque a partir do momento que tu não acredita e tu tem que demitir, a tua convicção deu errado. Mas né? quando o Kudê saiu do Internacional, o Barcelos também saiu, lembra? Sim, Pra porque ser na candidato. época que o Kudê saiu, o Barcelos ainda era o vice, né? E aí, em seguida, ele saiu para ser candidato a presidente. Fidelidade, pode ser. Leonardo Mol, tudo bem? Boa tarde. Já te pergunto de imediato, o Kudê é confiável? Muito boa tarde, Barbosa. Boa tarde aos colegas que estão aqui presentes, a quem ainda está nos assistindo. E eu te confesso que eu não sou 100% adepto à contratação do Eduardo Kudê neste momento. Quando o Eduardo Kudê deixou o Internacional em 2020, eu era um dos maiores defensores. Eu acho que a diretoria prometeu muitas coisas ao Kudê e acabou não cumprindo. O Kudê estava tirando leite de pedra, assim como a Abel Braga tirou depois, mas era um time muito limitado, aquele elenco que liderou o Campeonato Brasileiro durante muitas rodadas em 2020. Saiu como vice, né? Exatamente. Mas neste momento, eu não vejo o time do Inter muito complementar a ideia de jogo do Eduardo Kudê. Hoje, o Internacional joga num 4-2-3-1, um 4-1-4-1, com 2 jogadores abertos, 2 jogadores de ponta, um meio armador, coisa que não acontece no time do Eduardo Kudê. O Internacional passou muito tempo após a saída do Kudê com a carência de um jogador de velocidade, de um jogador agudo, como é o Wanderson, por exemplo. Até encontrar o Wanderson, nós passamos, do Internacional passou por muitas dificuldades nesse setor do campo. Então, neste momento, eu vejo que a partir do momento que o Kudê se tornar treinador do Internacional, terá dificuldades em colocar as suas ideias em práticas naquele esquema que tem 3 jogadores de meio campo, 2 atacantes, um jogador mais da defensiva que era o Edenilson, que eu ia dizer que não tem no time do Inter neste momento. Mas é um treinador acima da média, um treinador que é uma evolução em relação ao Mano Menezes, em relação a talvez o Odair Hellmann, que seria o outro nome mais provável do mercado. Então, sou a favor da contratação, mas não sou tão adepto quanto era em 2020. Deixa eu colocar Tchá, grande Charlie Veloso, na nossa conversa. Obrigado mais uma vez pela presença aí. Tá rindo à toa, né? Vendo tudo de fora e achando que... Primeiro, boa tarde aqui aos colegas também, Barbosa, todo mundo está nos assistindo. Eu vou dizer que eu fiquei um pouco surpreso com a saída do Mano Menezes, porque o Mano passou por um momento pior do que este que ele está vivendo. Ele perdeu um clássico Grenal, foi desclassificado na Copa do Brasil e não foi demitido. A escolha foi pelo departamento de futebol, por outros profissionais, até mesmo de troca de preparação física. O Inter fez várias trocas para tentar não chegar, né, ao técnico Mano Menezes. Mas acabou acontecendo no momento que me surpreende, é bem verdade. E eu acho que tem muito essa relação com o Eduardo Kudê. Acho que tem muita relação. Essa é a discussão. Foi o momento certo? Eu não sei se existe um momento certo para a mudança, mas é que teve outras situações que o Mano teve muito mais próximo de uma queda e não caiu. Aí tu deixa para demitir numa véspera, claro que a gente tem um tempinho ainda, até o dia 1º de agosto, mas numa véspera de jogo decisivo pela Libertadores da América contra o River Plate. Será que perdeu a batida de mudar na hora certa? Eu acho que essa escolha ela vem com motivos variados, né? Uma delas é esse crescimento do River Plate, né? Conquistando o Campeonato Argentino. Vejam que o River Plate, há pouco tempo, tomou 5-0 do Fluminense, ou 5-1 do Fluminense, no Rio de Janeiro, né? Há cerca de alguns meses, e de lá para cá ele vem crescendo e conquistou com folga o Campeonato Argentino. E por outro lado, a equipe com o Mano Menezes a gente via pelo contrário, né? Vinha evoluindo, né? E junto com isso também existe também o fator questão eleitoral no final do ano do Internacional. O Barcelos, dessa forma que estava agora, não tinha a menor condição, nem chance nenhuma de concorrer.
A expectativa dele, né, é que com o Eduardo Cudê faça uma revolução dentro de 6 meses e possa, quem sabe, né, e claro que é a torcida de todos os colorados, que possa conquistar uma Libertadores da América, que é a última cartada. Claro que o torcedor ele é baseado em vitórias, em títulos, né? Mas será que 6 meses apaga tudo que se foi feito? São 7 jogos. É muito pouco, né? São Barbosa, é que a grande questão é que eu entendo que existiram motivos internos para essa demissão. Que com certeza o Internacional não demitiria o Mano Menezes se já não tivesse o Eduardo Cudê como uma cartada na manga. Porque o que o torcedor esperava após a partida do Internacional contra o Atlético Medellín? Era uma mudança de postura, tanto do Mano Menezes quanto do grupo de jogadores. Que foi uma partida excepcional, talvez a melhor partida do Internacional no ano, onde o Inter conseguiu a classificação. No entanto, depois disso foram 3 jogos, nenhum gol marcado. O Internacional, que hoje é o 3º pior ataque do Campeonato Brasileiro, finalizou um total de 8 vezes, somando as 3 últimas partidas. E isso, às vésperas do jogo contra o River Plate, era muito preocupante. Então, o presidente Alessandro Barcelos opta pela demissão do treinador, que eu vejo como um momento muito errado, já respondendo a tua pergunta. Porque o Inter teve essa situação já após a eliminação contra o América, a derrota contra o América em Minas Gerais, sucedida pela derrota no Clássico Grenal, onde ali era o momento perfeito para a demissão. Pois é, na manchete, o Leonardo Moll disse o seguinte, que não sabe se a ideia de jogo do Cudê se encaixa com o que o Inter tem de plantel hoje, com o que vem jogando. E nós já tivemos um exemplo na gestão do Barcelos sobre isso, né? Ele trouxe o Miguel Ângelo Ramírez, que na minha opinião, a ideia de jogo dele não é ruim, só que ele não tinha a peça humana para fazer aquele esquema acontecer. E ele não teve a sabedoria de adaptar, né? E pelo que tu está me dizendo, o raciocínio em relação ao Cudê hoje é o mesmo, né? Que não tem os jogadores com a característica do que o Cudê está acostumado a jogar. E eu até falava com o Charlie nos bastidores, porque nós vimos no Atlético Mineiro ele colocar jogadores como o Pavon. Vocês conversam nos bastidores? Eu achei que vocês nem se davam, cara. Tchá, aqui, ó. Parceria de tempos já. Mas o Atlético Mineiro desembolsou uma grande quantia no Pavon e o Eduardo Cudê o colocou para jogar de ala, como ele colocava o Marcos Guilherme e o Bosquilha aqui em 2020. Ele é Os caras estavam até brincando na rede social que o momento do Rômulo é tão bom que capaz dele aparecer como centroavante qualquer dia ali com o Cudê. Mas, pô, são as coisas do futebol. Mas eu te confesso que na segunda-feira, e eu estava no ar na Rádio Grenal, na hora do anúncio da demissão do Mano Menezes, e, cara, a repercussão sobre o nome do Cudê, ela foi muito forte. Muito forte. Assim, não existiam outros nomes para debater. Qualquer nome que tu trazia para o debate, o torcedor no WhatsApp criticava. Né? Era simplesmente Cudê a pauta. Né? Uns dizendo não e a grande maioria dizendo sim. É que hoje o Internacional ele vive uma realidade de divisão extrema. Mesmo assim, dentro da torcida, dentro do Conselho Deliberativo. Então, essa é a realidade. Sempre não vai haver unanimidade. Né? E a questão Cudê é que hoje Cudê, por outro lado, a gente olhando num outro aspecto, ele tem um conhecimento do mercado brasileiro muito maior do que ele tinha naquela época, né, que ele chegou aqui. Tá? E vai enfrentar agora, querendo ou não, esse jogo River Plate, são essas 2 partidas, né, de passar ou não passar. E é o treinador que talvez melhor conheça, né, o River Plate. Não, passou por River Plate, a desconfiança que se tinha nele já muda. Né? O futebol é resultadista. Não, e eu acho que essa mudança, se ela tem um lado positivo, é exatamente esse jogo. Né? Eu acho que tudo
pode trazer, assim, a expectativa que eu tenho, ou que vai dar muito certo, não existe meio termo nessa jogada, tá? Ou vai dar muito certo com o Internacional com uma arrancada extrema aí para não sei onde chegar na Libertadores, ou mesmo que o trabalho não consiga encaixar. Eu acho que não vai ter meio termo, que é aquilo que eu acho que o presidente do Internacional tentou fugir, porque ele olhou o trabalho do Mano Menezes, era aquela situação, pior ataque, o time sempre, agora vai mudar com os 10 dias, vai mudar com a mudança da preparação física, vai mudar com o Magrão, vai mudar com a chegada do Enner, vai mudar, e acabar a gestão Barcelos, e o Inter não mudou nada. Então, assim, eu acho que ele fez uma aposta alta, empurrou as fichas no centro da mesa e disse, agora é tudo ou nada. Eu vou com o Kudê, porque assim, a imagem que o torcedor do Inter, na minha visão, né, eu não posso até falar com clareza, porque não sou torcedor, mas a imagem que eu acredito que o torcedor tenha do Kudê é que ele deixou o time na liderança, o time sufocava os adversários, é bem verdade, não vencia os clássicos, mas agora o clássico vai ter provavelmente mais um, e é isso aí no ano. Agora o foco é o River Plate. E a grande questão é essa, né? Porque o que nós entendíamos quando debatíamos aqui sobre o Mano Menezes? O Inter tem um clássico continental à espera, e nós vimos que não tinha nenhum treinador no mercado que pudesse dar um impacto imediato e aceitaria apenas 4 meses de contrato. Ano eleitoral, é muito difícil trazer um treinador que vá assumir durante outra gestão. Então, a partir desse momento, se não me engano, o Eduardo Kudê, o contrato dele deve ser até o final do ano que vem, é uma aposta do Alessandro Barcelos, porque o Eduardo Kudê é um nome muito superior a todas as opções que existiam no mercado. E foi uma aposta, um all-in. Eu estou observando aqui, o Alan está fazendo assim, ó. O que tu está discordando, Eu duvido que o contrato seja até o final do ano. Eu acho que o Barcelos vai estender o contrato dele. Não, até o final do ano que vem. E aí que banque o próximo presidente, né? Ele acha que com essa cartada ele vai poder concorrer. Né? Com a expectativa de que ele tenha sucesso. Mas ele vai estar também daqui a um pouco abraçando, né? Abraçando essa tal da amizade que a gente está falando, né? Tipo, olha só, eu não sei se eu fico, mas eu vou assinar contigo por 2 anos, depois tu vira com o próximo aí. Isso é que nem a história da Liga Forte e da Libra, né? O Inter assinando com a Liga Forte vai ter um aporte de 220 milhões, mas é um contrato de 50 anos. Né? Essa análise a longo prazo, né, que tem que ser feita. Né? E mesma coisa, nós estamos fazendo um paralelo, né? A situação Kudê. Né? A gente sabe que o Kudê é um treinador de curto prazo. Ele já mostrou nos seus trabalhos. Celta de Vigo começou bem e desandou a maionese. Atlético Mineiro começou bem e desandou a maionese. Internacional abandonou o barco. É que essa é a grande questão. Eu acho que neste momento a situação é muito diferente do que era em 2020. Em 2020 o Inter contratava o Eduardo Kudê, que vinha de um título onde tirava o Racing da fila. Era um dos principais, um dos treinadores mais badalados do mercado sul-americano. Neste momento o Eduardo Kudê é um treinador em baixa no mercado, porque é um treinador de pouca confiabilidade. Um treinador que já abandonou o Inter em 2020 porque reclamava do plantel, que saiu do Atlético Mineiro pelas portas dos fundos porque brigou com a direção pelo mesmo motivo. Neste momento, ele tem que se provar que é um treinador confiável para que as direções do futebol brasileiro e futebol europeu que seja consigam acreditar no projeto Eduardo Kudê. Vocês acham que a opção pelo Kudê pesa relação com o presidente, pesa conhecer o Beira-Rio, conhecer a história do Inter, do que tu pegar mais um cara que, sei lá, não conhece o futebol do Internacional? Eu acho que é uma palavra que ficou meio ruim, né? Até pelo contexto do jogo na sequência, mas o fato novo, para mim, é o que mais vai repercutir no time. Eu acho que a curto prazo, como foi dito aqui, eu acho que o Kudê é o nome mais indicado para mexer. Eu gosto da maneira como o Kudê joga. Eu acho que é sufocar o adversário, é tentar mesmo com o elenco, que às vezes não é tão grande, mas ele vai jogar da mesma forma. Me parece, guardadas as devidas proporções aqui de esquema tático e posicionamento, muito do que o Diniz faz.
mesmo com o time, ele não é o melhor time do Brasil, mas ele vai jogar contra o Flamengo, ele joga da mesma maneira contra o Flamengo, ele vai tentar sufocar o Flamengo, ele vai tentar aquela saída de trás e vai trazer algumas características que o torcedor vai começar a lembrar, vai começar o volante jogar entre os zagueiros, vai começar a colocar os laterais mais à frente, os meias por dentro, tudo aquilo vai voltar. Mas, assim, eu acredito nesse curto prazo que ele possa fazer um bom trabalho. Agora, se vai alcançar o título, se isso vai ser suficiente para a campanha do presidente de uma reeleição, ou pelo menos uma tentativa de reeleição, eu acho que a gente só vai saber na sequência. Mas essa relação de amizade, ela contribui muito no futebol. Porque o futebol, ele é um meio assim, é um meio de poucas relações, né? De confiança, de trabalho, né? Então, eu acredito que ele quer terminar, pelo menos, essa tentativa com alguém que ele confia e alguém que ele queria. Porque a proposta, não defendendo, dizendo que está certo ou errado, longe de mim querer falar, ter algum posicionamento sobre isso, mas ele queria ver um Internacional mais propositivo. Lá no início, ele queria ver um Inter, tanto que dessas tentativas de Miguel Ramírez, do próprio Eduardo Cudê, era de ver o Inter mais à frente, né? E ele estava terminando a sua gestão com o Inter recuado, com o Mano Menezes, tentando, às vezes, jogar por uma bola dentro de casa contra o Palmeiras, né? Por que o Inter tem a característica de 10 da noite largar esses comunicados aí? Pô, segunda-feira eu tava lá, tranquilão. Mas né? A reunião foi o dia inteiro e, inclusive, claro, se fala, né, que dentro do Conselho de Gestão existiam opiniões diferentes e alguns até disse, olha, se tu não demitir o Mano, eu vou largar. Alguns conselheiros ali que são do Conselho de Gestão, né? Mas, chantagem? Assim, chantagem? Tem essa questão. Hoje com essa nova fórmula, né, que não é mais o presidente o único que decide, né? O Conselho de Gestão ele tem alguma voz, né? Mas só para a questão hoje para encerrar o Mano Menezes, que agora já foi, é passado, a leitura labial, né? Tem um cara, não sei qual deles aí, que faz na internet a leitura labial e pegou o Mano conversando com o Abel Ferreira e dizendo para o Abel, vamos ficar no 0-0, que tá bom assim. Aí o Abel Ferreira diz, mas eu não consigo, eu tenho que atacar. E se encerrou assim a leitura labial. Aquilo ali também contribuiu, né? Não, mas eu acho que até pegar esse gancho para a gente tentar descobrir sobre a saída do Mano, eu acho que a coletiva do Mano no último domingo foi um dos pontos da demissão. É que neste momento nós já víamos o antigo Mano Menezes dando as caras, porque o que foi muito surpreendente na chegada do Mano Menezes era um treinador que fazia questão de mostrar ao público as suas modernizações, que ele não estava preso ao passado e era um treinador que era mais aberto nas entrevistas, era mais querido. O Mano Menezes era daquela geração onde os repórteres tinham medo de perguntar, com medo de levar uma patada do treinador. Como é que a banda de rock, aquela que tem a música que fala claro que não é o caso do Mano, né? Mas mulher de fases, né? O Mano que chegou no Beira-Rio era sorridente, dedicado às redes sociais, né? Sorriso sempre. Aí ele teve uma mudança que foi para aquele Mano antigo, de respostas irônicas, né? De um tratamento diferente, fisionomia fechada. Qual é esse Mano que foi demitido? É que é isso que eu tô querendo te dizer, porque ele desembarca em Porto Alegre querendo mostrar ao público que ele era um novo treinador. Um treinador que estava mais próximo à nova geração do que a antiga geração. Então ele mostra tudo isso, ele mostra um cara mais calmo, mais aberto às redes sociais, mais moderno, se é assim que podemos dizer, e consegue bons resultados. Cai na Sul-Americana para o meu lugar, mas consegue terminar o ano em alta, no segundo lugar do Campeonato Brasileiro, mesmo que muito longe do campeão Palmeiras. A partir do momento que a pressão começa a crescer no Beira-Rio, ele começa a mostrar que aquilo talvez não fosse muito verdadeiro. E aí acaba voltando às suas raízes e hoje, 2 dias após a sua demissão, nós vimos que o Mano Menezes é o mesmo de sempre. Não é aquele que desembarcou em Porto Alegre, mas sim aquele que todos nós conhecíamos desde que ele se tornou um treinador de elite no futebol brasileiro. Na verdade o futebol é momento. Em 2023, o trabalho não foi bom. Uma série de problemas que nós já discutimos, né, desde o início, da questão de preparação física.
de o time não mostrar nada de diferente. O rendimento dos jogadores mudou, né? E também dava para ver, a entrevista que tu citaste mostra o ambiente ruim que já estava. Né? E a gente sabe que futebol é vestiário. Quando o vestiário implode, a mudança é necessária. Perfeito. Depois da nossa parada aqui para o recado dos parceiros, claro, quero explorar aqui do Charlie Veloso sobre a possibilidade do Luan estar voltando para o Grêmio Futebol Porto-Alegrense, sobre o que ele achou de decidir o jogo, decidir a vaga no Rio de Janeiro. Eu acho, sinceramente, que não saiu da lógica, né? Eu acho que a gente sempre, quando a gente está aqui embaixo do Rio Grande do Sul, a gente já espera, né, que quando envolve Flamengo, envolve Corinthians, venha acontecer isso. Mas, claro, a gente não pode acusar porque o sorteio foi feito. Agora, como que ele é feito e sempre cai as mesmas coisas, aí eu não sei dizer. Mas eu quero aproveitar e trazer o recado do Banrisul, o Banco dos Gaúchos. Com o Plano Safra Banrisul, o produtor rural tem ao seu lado o banco que mais cresce no agro aqui do estado. Conte com a parceria e a conexão do Banrisul. Vamos juntos crescer ou crescer. www.banrisul.com.br para maiores informações sobre o Plano Safra Banrisul, onde o produtor rural tem ao seu lado o banco que mais cresce no agro aqui no estado do Rio Grande do Sul. Um rápido recado dos nossos parceiros e já voltamos com o Virando o Jogo desta quarta-feira. Fica aí. Fila no pedágio. Não acredito. Não acredito eu que você ainda para em pedágio. Esperar o quê, né? De quem ainda usa isso. Com a tag Banrisul, você passa sem filas, paga no cartão de crédito Banrisul e pode ganhar mensalidade grátis. Peça sua tag pelo app Banrisul. Pronto. Acabei de pedir pelo app. Bye, bye, filas. E tchauzinho pra você também. Tag Banrisul. Quem tem, passa bem. De volta com o nosso Virando o Jogo para KTO.com, onde a diversão acontece. KTO.com é o lugar certo para você se divertir com as probabilidades. Dê o seu palpite e descubra novas maneiras de torcer. Aqui é o lugar certo para você dar ainda mais emoção para qualquer jogo. KTO.com são diversas opções de esportes. KTO.com é futebol, é basquete, é vôlei, é tênis, é todos os esportes. As pessoas às vezes ficam... Confirmou. KTO.com, né? Confirmou. Vou pegar aqui, não tem problema nenhum. KTO.com, onde a diversão acontece. Eu até não sei como é que esse boneco tá aqui ainda, porque eu tô louco para sequestrar ele. Se eu perguntar se o boné é do Mano. Caiu, né? O boné do Mano. Baita pior. Mas é só acessar KTO.com, fazer o teu cadastro e curtir. A KTO tem várias possibilidades de você brincar e esse é o objetivo. KTO.com, lembrando, para maiores de 18 anos. Meu caro Charlie Veloso, te agrada a volta do Luan? Olha, é uma situação complicada, porque o Luan é um ídolo da torcida do Grêmio, tem uma história muito bonita, só que após isso ele não teve mais um rendimento como atleta, né? Teve escolhas que ele acabou fazendo na sua carreira, entre elas essa passagem pelo Corinthians, na realidade, né? Em que ele prefere manter o contrato e o valor financeiro do que talvez fazer alguma mudança, uma rescisão para jogar e tentar retomar a sua carreira. Eu compreendo a decisão do Grêmio em trazer o Luan,
Eu ainda mantenho uma esperança de que ele possa, porque eu acho que todo o ambiente, aquele ambiente onde tu te sente em casa, onde as pessoas te querem bem, né, vai te ajudar a retomar, mas a decisão final é do próprio Luan. Me agrada como atleta e como reforço? Não, mas como no tratamento de um ídolo, de alguém que deu uma resposta, eu sei que envolve dinheiro, eu sei que tem um salário gigantesco, ainda mais comparado a um trabalhador, eu sei que as pessoas fazem esse tipo de comparação. Mas eu ainda mantenho uma esperança no Luan, de uma retomada na carreira. Eu acho que ele não vai render nunca mais o que ele conseguiu em Olimpíada, que ele muda a seleção brasileira. Pouca gente fala muito da Libertadores, enfim, mas ele mudou uma Olimpíada para o Brasil. O Brasil tem hoje uma medalha de ouro no futebol, graças ao Luan também, que mudou aquele time. Mas eu não, hoje como reforço do Grêmio, eu não encaro tanto assim, tá? Me agrada porque eu gosto desse tipo de atitude, eu sou um cara emocional. Eu acho que quando a gente estende a mão a alguma pessoa, mesmo seja em qualquer âmbito profissional, eu acho legal o que o Grêmio está fazendo. Agora tem que ver se vai funcionar dentro de campo. A expectativa é de esperança que ele dê certo, sim. Eu, particularmente, gosto dessa contratação. Eu entendo que o Luan hoje é uma oportunidade de mercado para o Grêmio. Porque qual é o valor do Luan no mercado hoje? O valor é zero. O Luan não joga. O Luan, muitas vezes, ele não é nem relacionado pelo Corinthians. O Luan já teve a oportunidade de jogar fora do Corinthians. Foi emprestado por Santos, onde também não rendeu. E o Grêmio é a sua casa. O Grêmio tem o Renato Portaluppi. O Renato Portaluppi que é um treinador conhecido por reacender carreira de jogadores. O Luan não viria para ser o novo camisa 7, o meia armador, o meia atacante como era o segundo atacante titular do time do Grêmio que vai definir as partidas. Ele era um jogador para vir compor elenco, vir do segundo tempo, ser uma peça de reposição para o Cristaldo, talvez. É um jogador que viria por um preço baixo, que teria um apelo emocional muito grande por parte do torcedor e que traria muita visibilidade para o time do Grêmio. É um jogador que afeta até na questão do marketing positivamente. Então eu acho que é uma oportunidade que o Grêmio tem de trazer um ídolo da torcida por um preço baixíssimo que pode dar muito certo. Eu entendo que ele não gostaria de abdicar do valor financeiro que ele tem a receber do Corinthians, porque para muitos, o Luan nunca mais vai receber um contrato 10 vezes menor que esse. Ele recebe, se não me engano, 850 mil por mês no Corinthians. Ele não vai receber nem um terço disso no próximo contrato que ele assinar. Então, mas caso ele desembarque em Porto Alegre, eu acho que seria um acerto do time do Grêmio, porque é uma oportunidade grande de finalizar uma história com um ídolo da torcida. Pois é, a grande dúvida é se ele está consciente de que o momento dele é outro. E aonde é que eu quero chegar? Na redução, né, dos números. Né? Não pode o Luan achar que ele tem a valorização de 2017. Né? O Luan de hoje é outro Luan. Né? E eu venho dizendo isso lá nos debates da Rádio Grenal, de que independente de preço, de valores, de esforço da direção, de acordo com o Corinthians, a gente precisa saber se o Luan está afim. Se ele está afim de mudar a história dele. E a gente tem exemplos aqui. O Luan assiste televisão, escuta a rádio, é um cara ativo nas redes sociais. E a gente pode citar exemplos. O Jean-Pierre está aí. É um baita de um talento parado. Né? Ninguém desaprende de jogar futebol. Né? A gente pode até estar fora de forma, mas tu vai jogar uma bolinha, quando tu domina, quando tu dá um passe, o cara que está lá olhando ele já diz assim, sabe. Porque tu não desaprende a jogar futebol. Basta a gente saber se o Luan tá afim, né? Será que ele tá afim de mudar essa história? E essa é a grande questão, né? Eu não tenho dúvidas que antes de contratar esse jogador, o Grêmio vai ter uma conversa com ele, o Renato Portaluppi vai ter uma conversa com ele. E o Renato consegue decifrar, o Renato também é boleiro. Um dos grandes segredos do sucesso do Renato no time do Grêmio foi a capacidade de compreensão que ele tinha com os atletas. E ele vai conversar com o Luan antes de tudo, e é ele que vai dar a palavra final se ele aceita ter o Luan de volta, se ele aceita treinar o Luan mais uma vez. E eu imagino que sim, imagino que esse casamento vai fechar e imagino até que o Luan consiga render em Porto Alegre por ter um objetivo maior,
coisa que ele não tem em São Paulo hoje, onde ele está escanteado, foi escanteado por todos os treinadores que passaram pelo Corinthians. Não tem nem ambiente para ficar lá. E eu diria mais, o Luan, a oportunidade dele retomar para um grande clube e para um clube que está a fim de dar carinho para ele, que é o Grêmio, é agora. Porque se ele deixar por final do ano, não, vou esperar acabar o contrato com o Corinthians e depois eu vejo um clube. Cara, eu não sei se ele tem porta para isso hoje. Né? Eu acho que a oportunidade da vida dele é mudar esse jogo, é virar a chave agora. Mas eu ia perguntar para o Alain, secou o sorteio da Copa do Brasil ou não? Eu acho que nesse momento, né, veja bem, o Grêmio vai jogar a primeira partida aqui em Porto Alegre. A gente sabe muito bem que ele pode usar como uma grande decisão o jogo aqui em Porto Alegre. Assim como o Corinthians vai jogar a primeira partida na Neoquímica Arena. Então agora são clássicos, né? Teria o Flamengo uma vantagem? Eu acho que o Flamengo pode fazer aqui também um grande jogo e decidir aqui. Assim como o São Paulo está num grande momento com o Dorival Júnior e pode acabar com o confronto já na Neoquímica Arena. Tu sabe que eu vi alguns gremistas se posicionando, eu não sei o que pensa o Charlie Veloso, mas alguns vinham dizendo e projetando que, daqui um pouco o Grêmio faz a primeira partida no Rio de Janeiro e define em Porto Alegre. Ok. Tá, mas daí toma uma chinelada no Rio, chega morto aqui em Porto Alegre. E aí? Não, eu sou assim, dentro dessa expectativa de que o Grêmio não é o favorito, a gente já teve outros momentos no futebol em que o Grêmio foi favorito, é um outro jogo. Quando o time não é favorito, eu gosto muito de jogar primeiro em casa. Acho que, assim como o colega falou, acredito muito que o Grêmio pode fazer um grande primeiro jogo e depois sustentar ele fora de casa. O Flamengo não é mais aquela bala do Jorge Jesus, não é aquele time tão entrosado. Tem valores individuais muito, mas muito qualificados, mas já não é mais tudo isso. Já não é mais tudo isso. É claro, o Grêmio foi lá, tomou 3-0, mesmo com oportunidades. O que mais me preocupa, na realidade, nesse confronto é o próprio Grêmio. É o sistema defensivo. A gente fala muito de Soares, fala muito das oportunidades que o Grêmio cria. O Grêmio, ofensivamente, ele não me incomoda em nada. Tudo bem, a bola não entra, enfim, tem várias questões aí, mas eu acho que na hora H essa situação vai se resolver. O que me incomoda é o sistema defensivo. Ali onde, para mim, é o ponto crucial para uma conquista. Para mim, hoje, se o Grêmio conseguir segurar esse meio campo de jogadores que têm um valor individual, mas coletivamente, para mim, o time do São Paulo é perdido. Para mim, ele é uma bagunça, tá? Ele é uma bagunça em que, se fosse em qualquer outro time, tá? Tu pega ali aquele modelo de jogo que ele utiliza no Flamengo e joga no outro time, não vai acontecer. A qualidade individual acaba fazendo a diferença. Para mim, a qualidade individual. Mas que é bagunçado é mesmo. Poxa. E essa é uma das grandes questões que me fizeram ter a expectativa que o Grêmio tem condições de avançar para a final. Porque o Flamengo não vai vir para esse confronto imaginando, não, na última vez que nós jogamos 3-0, demos uma roda e vai ser muito fácil. O Grêmio jogou no Maracanã e foi melhor que o Flamengo. O resultado engana. O Flamengo conseguiu, foi oportunista, conseguiu reproduzir as oportunidades em gols, coisa que o Grêmio não conseguiu, foram 3, 4 bolas na trave, o Davi Luiz salvou um gol em cima da linha, mas eu vi o Grêmio no Maracanã superior ao Flamengo. 2-0 em Porto Alegre é realidade? Existe um mundo. Mas eu vou reforçar a tese do Charlie Veloso, porque o que me preocupa no time do Grêmio é o sistema defensivo. E na Copa do Brasil isso é crucial. O Grêmio sempre toma um golzinho. O Grêmio leva gols em todas as rodadas do Campeonato Brasileiro, desde o jogo contra o Fortaleza, que, se eu não me engano, foi na 6ª rodada. Sabe que a última mitada que eu dei na KTO, que daí eu lasquei o sueco, foi 3-1 para o Grêmio contra o América e 1-0 para o Inter contra o Curitiba. Aquela rodada de volta da data FIFA na quinta-feira. E eu disse o seguinte, o Rogério perguntou aqui, o palpite, blá, blá, blá. E eu disse, olha, o Grêmio 3-1 porque o Grêmio sempre toma um golzinho. Né? E eu acho que é esse raciocínio e esse medo que o Grêmio deve ter da Copa do Brasil, né? Porque tu tomar um golzinho em casa contra o Flamengo, é um problema. E se não, 2-1 é o resultado mais perigoso do mata-mata. Agora, sem o gol fora de casa, um pouco menos, mas
É muito perigoso você levar um gol em casa e o Grêmio vem se mostrando um sistema defensivo muito frágil nas últimas partidas. E o Flamengo, querendo ou não, os jogadores podem estar fora do auge neste momento, mas é um dos times mais perigosos do futebol brasileiro. Eles têm o Pedro, têm o Gabigol, têm o Arrascaeta, têm o Everton Ribeiro. Então eu imagino que o Grêmio precisa evoluir, precisa melhorar o sistema defensivo. No jogo aqui em Porto Alegre, contra o Bahia, que foi para os pênaltis, quando acabou o jogo do Bahia, na zona mista ali estava ligada a televisão, passando o jogo do Flamengo contra o Atlético Paranaense. E eu vi alguns colegas da imprensa identificada, né, que faz o trabalho de Grêmio, comemorando na hora que o Gerson foi expulso. Tá fora contra a gente, não sei o quê, Eu disse, olha só um pouquinho. Sai o Gerson, mas tem mais 5 opções do mesmo nível. Maia, tem por aí vai. Então, o Gerson é um jogador muito importante no Flamengo. Não, né? Aquele jogador flutuante, né? Que faz Sim. o time jogar. Agora, tu citou o jogo do Bahia, né? O jogo do Bahia parece que um jogo de franco atiradores. E contra o Flamengo, se o Grêmio jogar assim, ele não passa de jeito nenhum. O Bahia jogou, né? Deixou jogar, mas jogou. Mas o Grêmio se propôs a jogar assim, né? Lá e cá. E essa questão defensiva está muito evidente. Né? Contra um Flamengo, isso é suicídio. Mas aí que tá, né? O Grêmio hoje, com o elenco que tem, o Grêmio já não consegue fazer essa ideia conservadora de esperar numa linha mais recuada e sair em velocidade, porque o Grêmio não sai em velocidade. Quem são os jogadores de velocidade? Vai botar a bola no franco e o Staldo vai sair em velocidade? Não vai. O próprio Vilha Sante é condutor de bola. Se o Renato tá assistindo o programa, ele vai dizer, viu? Eu tô pedindo o cara de velocidade aí, ó. Vocês estão falando aí, ó. Dou razão pra ele, Eu acho que ele teria que ter uma possibilidade de ter jogadores pelo lado. Pode ser o que o Iturbe... Ele tá muito bem nos treinos, tá? Eu tô acompanhando diariamente aí. Tem gente que é leão de treino, né? Vai saber, sei lá. Mas é um cara de velocidade. Tem o Ferreira voltando, mas não dá para confiar que o Ferreira vai chegar bem nesse jogo, que ele vai estar sem se machucar, ou enfim, não é um cara confiável nesse momento, mas é um jogador de velocidade. Agora, essa ideia de ficar um pouco mais recuado e botar essa bola em velocidade contra o Flamengo é que me agrada. Mas o problema é que o estilo do Grêmio hoje é o quê? Posicional de meio campo, troca de passes da linha intermediária para encontrar o gol. Se fizer isso contra o Flamengo, é verdade. Vai ficar como franco atirador, vai ter um contra-ataque, vai pegar aquela linha exposta de 3 zagueiros com os laterais avançados. Aí, meu amigo, 2, 3 toques na bola com a Arrascaeta e Gabigol ali na frente. Mas é o que eu imagino. Eu imagino que o Grêmio vai tentar reproduzir nesse confronto da Copa do Brasil o que fez no Rio de Janeiro. Que foi o que deu resultado. Não deu os 3 pontos, é claro. Mas o Grêmio saiu daquele confronto no Campeonato Brasileiro com pensamentos positivos. Eu acho que o Renato vai tentar reproduzir isso na semifinal da Copa do Brasil, que eu acho que é o melhor caminho. Deixa eu aproveitar aqui e falar da Nike Bauer, que está apresentando mais uma novidade muito, muito gostosa. Que chegou o Mumu Gold, a versão premium de Mumu, aquele tradicional doce de leite, que é maravilhoso. Mumu Gold vem uma embalagem de vidro e apresenta uma receita com muito mais leite e menos açúcar. É muito mais cremoso, mais suave e mais leve. Uma delícia. Garanta o seu e experimente mais essa novidade da família Mumu. Tá na tela para vocês aí, ó, o vidro da Mumu. Que espetáculo. Cara, isso daí é praticamente um parque de diversões, né, na hora do café da manhã. Que espetáculo. Mumu Gold é mais um lançamento aqui do nosso Virando o Jogo. Um rápido intervalo, recados dos nossos parceiros e eu já volto para fechar o Virando o Jogo, tá bom? Fica aí. Conheça a Thomson, solução gestão de lavanderia, solução rastreabilidade de enxoval no giro, solução controle de ativos, solução rastreabilidade de paciente, solução controle de evasão. Tire seu projeto do papel, www.thomson.com.br.
De volta com o nosso Virando o Jogo para falar do restaurante Santo Antônio. Tradição, qualidade da primeira churrascaria do Brasil. Restaurante Santo Antônio, desde 1935, oferecendo o melhor em churrasco e filés. Na Dr. Timóteo 465, na teleentrega do 3222-3130. Repetindo, 3222-3130. Está na tela para vocês. Ou no site www.restaurantesantoantonio.com.br. Tradição e qualidade da primeira churrascaria do Brasil. Restaurante Santo Antônio. Gente, reta final do nosso Virando o Jogo de quarta-feira. O Alan, sobre o conselho do Internacional, a política do Inter, a decisão se vai para a Libra, se não vai para a Libra, a que ponto anda isso lá no Internacional? Houve uma reunião agora, semana passada, com os integrantes da Libra, apresentando a proposta, porque isso é o que não tinha ocorrido até então, né? E era uma reivindicação, né, que os conselheiros pudessem ter a oportunidade de receber, né, a explanação da proposta da Libra. E a decisão ficou agora para o dia 24, onde vai haver uma votação no Conselho Deliberativo para dar o aval para a gestão, aí sim, fazer a assinatura do contrato, né? Se vai para a Libra ou a Liga Forte. Porque, na verdade, quando houve a reunião com a Libra, aqueles clubes que são as SAFs, o Botafogo, o Vasco, o Cruzeiro, chegaram a fazer uma terceira via, através do John Textor, que não concordou, e isso mudou da semana passada para cá, voltaram a fazer um bloco com a Liga Forte. Tá? Mas para a nossa visão, nós do Camisa Vermelha principalmente, a nossa visão é que a Libra é o caminho mais seguro, porque veja bem, isso é um contrato de 50 anos, é um casamento de 50 anos. Quem está por trás da Libra? Aquele grupo Mubadala, né? Que tem já todo um potencial, né, de investimento para todo esse período. E quem está por trás da Liga Forte? Se falava dois empresários de Curitiba, aquele presidente do Atlético Paranaense, então é tudo assim, muito obscuro em relação ao que realmente seria o Internacional assinar com a Liga Forte. Mas como a gente sempre fala, o Conselho Internacional ele é rachado. Eu não sei sinceramente se já caiu a ficha do torcedor do modo geral. Mas o Alan acabou de falar que agora 50 anos. Está decidindo o futuro do clube. Os caras da Libra foram muito claros. Se o Internacional assinar com a Liga Forte, ele vai ter uma defasagem em relação ao Grêmio de 100 milhões de reais por ano. Tá? Essa foi a declaração aberta dos caras que representam a Libra. Eu acho que esse tipo de decisão ela não pode ser granalizada, né? Se o meu co-irmão for para o A, eu vou para o B. Mas são cálculos. São cálculos, né? Eles falam assim, por exemplo, a Liga Forte ela vai dar um aporte de 220 milhões para o Internacional, mas tem uma série de descontos, tem a história lá né, dessa questão, quem é que está por trás da Liga Forte, e a Libra diz, não, a Libra vai dar ali 198 milhões, mas são integrais, né, que é esse aporte direto agora, nesse momento. Tá? Nesse momento imediato seriam 30 milhões, que é a mesma coisa que o Grêmio viria a receber, ou recebeu, não sei, enfim. O Atlético Mineiro foi para a Libra também, né? E todos os maiores clubes estão na Libra, mas é uma decisão que vai ser definida agora dia 24, né? E será uma sessão bastante tumultuada. Pois é, cara, às vezes tu sabe que eu fico... Dou uma lida numa explicação sobre a Libra, daí eu busco outro lado, e é tudo muito confuso, cara. Tipo assim, não é claro, entendeu? Tipo assim, aqui vai ser feito isso, 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 e tu vai ganhar isso, isso, isso. Aqui verdade, tu vai fazer isso, isso, e tu vai ganhar... Não. Cara, é literalmente uma disputa política. Que, assim, na verdade, terá que ser uma única liga, né, para que vai comandar o Campeonato Brasileiro e que vai vender todos os direitos, né, dos clubes, não só para o campeonato, para o exterior, mas jogos de videogame e uma série de outros produtos, né, que não mais a CBF vai estar cuidando, e sim essa liga. Agora sim, é uma guerra política, sem dúvida nenhuma. E aí, Tchau, o que tu acha disso? Olha, eu vejo o Grêmio mais posicionado, né?
Ainda que a gente teve uma troca de presidente no meio dessa escolha. Né? Eu também acho que também o presidente do Internacional ele é muito mais, assim, ele está muito mais preciso nas explicações sobre a escolha, né, do modelo de negócio em que o clube deve adotar, mas é aquilo, eu tenho medo de aventuras, tá? Vejo que o Inter teve uma escolha do Sport Interativo há pouco tempo atrás, que foi um contrato de TV que se mostrou que era uma aventura, era um projeto e que acabou não dando certo, né? E acabou também tendo um certo prejuízo, entre aspas, aí, nessa escolha. Eu também vou no caminho convencional, que eu acredito que a Libra é mais consistente e que possa ser o melhor futuro para os dois clubes. E até não vejo problema se fosse uma decisão meio que única dos dois clubes, porque a gente tem que pensar que a gente vive num contexto aqui regional e também nacional de, né, um certo favoritismo. Né? A gente fica meio afastado, né, do grande bloco, São Paulo de Janeiro, então assim... Eu acho que a Libra hoje representa uma segurança maior, né? Pouca informação também é confuso, existem vários pontos que a gente não discutiu e também é um processo de venda, né? No momento que vai trocar, vai expor um lado, usando um pouco da rivalidade também para falar uma defasagem quanto ao Grêmio, que é o que vai mobilizar também o torcedor, né? Então, eu acredito muito que a Libra é a melhor escolha, mas assim, né? Não tenho o conhecimento total dos contratos para fazer um posicionamento. Semana sem bola rolando, né? A gente já pode pensar lá no final de semana. O Atlético Mineiro. 3 pontos, né? 3 pontos. Eu ontem assisti... Tu foi convicto. Não, mas ontem eu assisti assisti Goiás e Atlético. Quem foi o melhor? Goiás. O Goiás não teve a bola, chegou 3, 4 vezes na cara do gol, não fez porque não tem qualidade. E o Atlético do Filipão, olha, o Filipão tem um carinho gigantesco pelo Filipão, mas... Cara, olha, piorou do Cudê, piorou, o Atlético piorou, conseguiu ser piorado do que o Cudê. E o Atlético Mineiro e o Grêmio vivem situações muito parecidas nesse momento. Ambos têm jogadores que já foram estrelas mundiais, como principais referências, o Hulk e o Suárez. O Atlético eu vejo como mais dependente do Hulk do que o Grêmio é do Suárez hoje. Além do fato que o Grêmio tem um elenco, uns 11 iniciais, melhor que o Atlético Mineiro e um treinador infinitamente melhor hoje, que é o Renato Portaluppi. Então eu vejo hoje o Grêmio superior e bastante favorito em relação ao Atlético para o jogo de sábado. Ô, Bruno, deixa eu fazer uma correção, falei ontem, na segunda-feira. Né? Às vezes, tá com o fuso horário. O fuso horário às vezes me atrapalha, mas foi na segunda-feira. É até estranho esses jogos na segunda-feira, né? Essa rodada da segunda-feira não seria melhor se fosse na sexta, por exemplo? Que na sexta tem alguns jogos da Série B que acontecem, né? Sim. Mas eu acho que é mais atrativo, né? Daqui a pouco o cara sai do trabalho, vai embalar o final de semana, pega um joguinho tipo 8 da noite na sexta. Eu acho que é mais fácil de se organizar do que tu ir numa segunda-feira pro jogo, né? A audiência deve ser maior no jogo segunda-feira do que no jogo de sexta-feira. E como a televisão manda no futebol brasileiro, e a gente viu no duelo do Grêmio e Porto Alegre pela Copa do Brasil, que o árbitro passa por... É um ator, né? É um ator. Vai no campo, joga a bola, volta pro vestiário, mas na verdade o que manda é o telefone. Sai o jogo. Ah, mas não sei... Faz acontecer, porque precisa acontecer e a gente sabe como é que funciona. 3 pontos no final de semana? Vai depender se realmente o Cudê vai estar na casa mata ou não, né? Ou então se vai ser aquele... mas deve chegar já estreando, né? Provavelmente que sim, né? Só que é um jogo, eu vejo como dificílimo, né? O Bragantino dentro de casa, né? Se eu não me engano, ele tocou uma goleada no Flamengo, né? Em Bragança Paulista. É um time que joga em cima do adversário e seria um jogo para o Internacional ir para o contra-ataque. Mas sempre é possível, sim, a gente acreditar que o Internacional, com essa nova motivação, ele venha a vencer. Para a gente fechar, placar do jogo. 2-0 Grêmio. 2-0, quem faz os gols? Franco Cristaldo, para se recuperar daquele pênalti perdido contra o Bahia, e o Reinaldo, que eu gosto muito do Reinaldo. E o do Inter? O Internacional vai ser um empate 1-1. Sacha vai fazer, lei do ex, e aí o Internacional depois empata aí na estreia. Resultados? 2-1 pro Grêmio. Cristaldo, que sempre toma um golzinho. Com certeza. Cristaldo e Suárez, e o jogo do Internacional 1-0 pro Inter. E aí, Alan? Eu acho que o Atlético Mineiro vai conseguir um empate aqui, um 2-2, com o Hulk fazendo uma grande partida.
E acredito que o Internacional, né, com um novo treinador, com um novo ânimo, ele possa sim vencer lá por 2-1 o Bragantino e retomar também no Campeonato Brasileiro. O Alan é menos secador do que tu. Ele deu um empatezinho. Mas eu também, Foi igual. eu empatei também. Não, tu empatou do Inter, né? Empatei do Vitória Inter. do Grêmio, empate do É, Inter, vitória do Inter, empate do Grêmio. Acho que o Sacha vai fazer lei do ex, que sempre funciona no Brasil, e depois o Inter empata. Né? Vitória de Inter e de Grêmio. Pode me cobrar. Que espetáculo. Gente, obrigado mais uma vez. Uma boa semana aí e até uma próxima. Não sumam, né? Já sabe o endereço aí, não precisa esse negócio. Vamos marcar. Não, bate na porta aí, chega chegando. E essa mantinha aí? Vamos ter que ir contra o River Plate todos juntos, né? Só qual o risco de ter que usar no verão também essa mantinha, porque o contrato é longo. Para vocês, obrigado mais uma vez pela gentileza da audiência. Voltamos amanhã, à 13h, com o nosso Virando o Jogo. Aquele abraço. Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul. Passe direto em pedágios e estacionamentos com tag Banrisul.